Ela estava sentada no chão frio do quarto, que um dia chamou de ninho de amor, com a mão espalmada sobre a barriga de 5 meses, que se movia suavemente, alheia à tempestade que desabava sobre sua mãe. As paredes, antes testemunhas de juras e risadas, agora pareciam encolher, sufocando-a com o eco de uma única frase, uma sentença de abandono que estilhaçou seu mundo em 1 milhão de pedaços. O homem que ela amava, o pai da filha que carregava, tinha acabado de fechar a porta não apenas do apartamento, mas da vida que construíram juntos, deixando para trás nada além de um silêncio ensurdecedor e o cheiro dele impregnado nos lençóis. Se a dor da Janaína neste começo já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo da jornada desta mãe guerreira. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que a força de uma mulher sempre encontra um caminho. Janaína, aos 35 anos, acreditava ter encontrado a plenitude. Não a plenitude dos contos de fadas, mas uma real, palpável, construída com o cimento da cumplicidade e a argamassa do afeto diário. Ricardo, 5 anos mais velho, com seu sorriso largo e ambição faiscante nos olhos, havia sido o arquiteto desse sonho ao seu lado. Conheceram-se em um evento corporativo, ela como organizadora, ele como um empresário em ascensão no ramo da construção civil. A atração foi imediata, mas o amor foi uma construção lenta, tijolo por tijolo. Ele admirava a serenidade e a força dela. Ela se encantava com a energia e a visão de futuro dele. Casaram-se 1 ano depois, em uma cerimônia simples mas cheia de significado, prometendo um ao outro um futuro onde seriam parceiros em tudo. E por 4 anos, eles foram. Ricardo expandia seus negócios, tornando-se um nome cada vez mais respeitado e, consequentemente, um homem rico. Janaína, com sua alma de cuidadora, transformou a casa deles em um lar, um refúgio do mundo competitivo lá fora. E então, a notícia que coroaria essa união, a gravidez. Ricardo chorou de alegria, ou assim pareceu. Ele a ergueu nos braços, girou-a pela sala e beijou sua barriga ainda lisa, prometendo ser o melhor pai do mundo. Nos meses que se seguiram, ele participou de cada consulta, ajudou a pintar o quarto do bebê de um suave tom de amarelo e passava horas com o ouvido colado na barriga de Janaína, conversando com a pequena Lorena, nome que escolheram juntos. Por isso, o golpe foi tão brutal, tão desorientador. Começou sutilmente. Viagens de negócios que se estendiam, telefonemas apressados, uma distância no olhar que ele disfarçava com presentes caros. Janaína, mergulhada na felicidade da gestação, atribuía tudo ao estresse do trabalho. Ele está se esforçando por nós, pelo nosso futuro, dizia a si mesma, enquanto dobrava mais uma roupinha de bebê. A sensibilidade da gravidez a deixava carente, e a ausência dele, por vezes, a fazia chorar baixinho no travesseiro, mas ela se repreendia, pensando ser apenas os hormônios. A verdade, no entanto, era uma serpente venenosa que se aninhava nos fundamentos do seu casamento. A descoberta não veio de um bilhete ou uma mancha de batom. Veio de uma frieza cortante, uma noite em que ela o esperou para jantar, com seu prato favorito na mesa. Ele chegou tarde, o perfume dele misturado a outro, um perfume feminino caro e desconhecido. Não havia o calor do abraço de sempre, apenas um aceno de cabeça e a desculpa de uma dor de cabeça. Naquela noite, deitada ao seu lado na cama, sentindo o abismo físico e emocional entre eles, Janaína soube. Não era uma certeza racional, mas uma intuição visceral, um arrepio que percorreu sua espinha. O bebê se mexeu dentro dela, um pequeno chute, como se confirmasse seus medos. O confronto aconteceu na manhã seguinte. Ela o esperou tomar seu café, o silêncio entre eles tão denso que podia ser fatiado. Com a voz embargada, mas firme, ela perguntou: "Ricardo, existe outra pessoa?" Ele não vacilou. Seus olhos, que antes a olhavam com adoração, agora a mediam com uma frieza calculista que a aterrorizou. Ele pousou a xícara de café no pires com uma calma desumana. "Janaína,
As coisas mudaram. Meus objetivos mudaram. Objetivos? Ela repetiu a palavra soando absurda. E nós? E nossa filha? Não fazemos mais parte dos seus objetivos? Ricardo levantou-se, ajeitando o nó da gravata de seda. Ele andou até a janela da sala, olhando para a cidade que se estendia abaixo da cobertura luxuosa deles. Era a postura de um homem que se via acima de tudo, inclusive dos sentimentos dela. Eu preciso seguir outro caminho, ele disse, as palavras polidas, mas afiadas como navalhas. Um caminho que você não se encaixa mais. A dor foi tão súbita e intensa que Janaína perdeu o fôlego. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Outro caminho? Que caminho, Ricardo? O que você está dizendo? Ele finalmente se virou para ela e em seu rosto não havia culpa, nem tristeza. Havia apenas uma determinação implacável. Eu vou me casar, Janaína. A confissão a atingiu como um soco no estômago. O ar lhe faltou. Ela se apoiou na mesa, a mão instintivamente protegendo a barriga. Se casar, nós somos casados. Vou me divorciar. Os papéis já estão com meu advogado. Você receberá uma pensão generosa. Não se preocupe com isso. Não lhe faltará nada em termos materiais. Ele falava como se estivesse fechando um negócio, dissolvendo uma sociedade comercial. O amor, as promessas, a vida que compartilharam, a filha que estava a caminho, tudo reduzido a uma transação financeira. O choque deu lugar a uma onda de náusea. Quem é ela, Ricardo? Ele hesitou por um instante, o primeiro sinal de algo que poderia ser confundido com desconforto. Isso não importa. Importa para mim. Eu estou carregando uma filha sua. Eu tenho o direito de saber por quem você está me trocando, nos trocando. Sua voz subiu, carregada de uma angústia que ecoou pelo apartamento silencioso. Verônica, ele finalmente disse, o nome saindo de seus lábios como algo precioso. Verônica Monteiro. O nome a atingiu com a força de uma segunda revelação. Verônica Monteiro não era uma mulher qualquer. Era a herdeira de um dos maiores impérios imobiliários do país, uma figura constante nas colunas sociais. Janaína sentiu o quebra-cabeça macabro se montar em sua mente. As viagens de negócios, os eventos sociais para os quais ele começou a ir sozinho, a ambição que se transformara em ganância. Ricardo não a estava trocando por amor. Ele a estava trocando por status, por poder, por um sobrenome que lhe abriria todas as portas que o seu próprio talento não conseguiu. A percepção daquela verdade suja foi mais devastadora do que a simples traição. Ele não estava apenas abandonando sua esposa grávida. Ele estava vendendo sua família por um lugar em um mundo de luxo e influência. Então é isso, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto, quentes e amargas. Nós fomos um degrau que você não precisa mais. Ele não negou. O silêncio dele foi a mais cruel das confirmações. Ele caminhou em direção à porta, pegando uma mala que já estava pronta no canto, uma mala que ela não tinha notado até então. Ele havia planejado tudo. Enquanto ela sonhava com o futuro, ele o dinamitava metodicamente. Ao passar por ela, ele parou. Por um momento, Janaína pensou que ele diria algo, que mostraria um resquício do homem com quem se casou. Talvez um pedido de desculpas, uma palavra de arrependimento. Mas ele apenas a olhou, e o que ela viu em seus olhos a quebrou por dentro. Era pena. Uma pena fria e distante, como a que se sente por um estranho. Será melhor assim, Janaína. Para todos nós, ele disse, a frase soando como um insulto final. E então, ele abriu a porta e saiu. O clique da fechadura foi o som mais definitivo que ela já ouvira. O som do fim do seu mundo. Ela ficou ali paralisada por um tempo que não soube medir. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar, indiferente à sua dor. O cheiro do café dele ainda pairava na cozinha. A ecografia de Lorena estava presa com um ímã na geladeira, um sorriso congelado de um futuro que não existiria mais. Foi então que ela desabou. Caiu de joelhos no chão da sala, o corpo sacudido por soluços que vinham do fundo da alma. Era uma dor física, uma pontada aguda no peito, no ventre, em cada célula do seu ser. A dor do abandono no momento de sua maior vulnerabilidade. A humilhação de ser descartada como um objeto obsoleto. O medo aterrorizante de enfrentar tudo sozinha,
Naquela madrugada, e em muitas que se seguiriam, Janaína se encontrou sozinha na imensidão da cama, abraçando o travesseiro que ainda tinha o cheiro dele, um vestígio cruel da intimidade perdida. As lágrimas eram suas companheiras silenciosas. Ela pensava no futuro, nas dificuldades, na mancha que aquilo deixaria em sua vida. Pensava em como explicaria para sua filha, um dia, a ausência de um pai que a abandonou antes mesmo de ela ter a chance de o conhecer. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ricardo celebrava seu noivado em um restaurante exclusivo. Ele erguia uma taça de champanhe, o cristal tilintando contra o da família Monteiro. Ele sorria para Verônica, uma mulher bela e sofisticada que representava tudo o que ele cobiçava. Em sua mente, ele já havia compartimentalizado o passado. Janaína e a criança eram um capítulo encerrado, um pequeno preço a pagar pelo império que ele estava prestes a herdar. Ele se convencia de que o amor era um luxo para os fracos. O poder era a única realidade que importava. A fuga dele não era impulsionada pela paixão, mas pelo cálculo mais frio e sujo, a troca de um amor genuíno por um futuro de cifras e status. De volta ao apartamento agora vazio, depois de chorar até a exaustão, algo mudou dentro de Janaína. Uma calma gélida começou a se instalar sobre a dor. Ela se levantou, o corpo dolorido, e foi até o espelho do banheiro. Olhou para seu reflexo, o rosto inchado, os olhos vermelhos, mas a barriga proeminente, um lembrete pulsante de vida. Colocou as duas mãos sobre o ventre, sentindo o movimento sutil de Lorena. Naquele instante, não era mais apenas sobre sua dor. Era sobre a pequena vida que dependia inteiramente dela. Aquele homem, Ricardo, podia ter levado seus sonhos, sua confiança, sua segurança, mas ele não levaria sua dignidade. Ele não destruiria o futuro de sua filha. Uma jura silenciosa foi feita naquele banheiro frio. Uma promessa selada não com palavras, mas com a força que só uma mãe encontra no fundo do seu ser. Ela criaria Lorena com todo o amor e a dignidade do mundo. Ela seria pai e mãe. Ela transformaria cada lágrima em um tijolo para construir um novo futuro para as duas. Um futuro onde o nome de Ricardo seria apenas uma memória distante, uma sombra que não teria poder para escurecer o brilho de sua filha. Ela não sabia como, mas sabia que conseguiria, por ela. E, acima de tudo, por Lorena. O abandono que deveria destruí-la seria, em vez disso, a semente de sua mais profunda e silenciosa força. Os primeiros meses após a partida de Ricardo foram um borrão de procedimentos legais e uma dor surda que se aninhava no peito de Janaína. O divórcio foi rápido e impessoal, orquestrado por advogados que falavam em cifras e cláusulas. A pensão generosa que Ricardo prometera materializou-se em um valor fixo, suficiente para que ela não passasse fome, mas calculado para mantê-la longe, uma responsabilidade burocrática da qual ele se livrava mensalmente. Era dinheiro de culpa, não de cuidado, e cada centavo queimava em sua conta. Com uma determinação fria, Janaína usou uma parte para alugar um pequeno apartamento em um bairro simples, longe do luxo que agora a enojava, e guardou o resto como uma reserva de emergência para a filha. Ela não tocaria naquele dinheiro para si mesma. Sua sobrevivência, ela jurou, viria de suas próprias mãos. O primeiro ato de sua nova vida foi deixar para trás a cobertura que um dia chamou de lar. Embalou apenas seus pertences pessoais e o enxoval de Lorena. Cada objeto que lembrava Ricardo foi deixado para trás. Ao fechar a porta pela última vez, ela não olhou para trás. Não era mais o seu mundo. Lorena nasceu em uma maternidade pública, em uma noite chuvosa de novembro. Janaína segurou a filha nos braços pela primeira vez e sentiu uma onda de amor tão avassaladora que curou as feridas mais profundas de sua alma. Naquele pequeno ser, enrugado e choroso, ela encontrou seu propósito, sua força, seu norte. A dor do abandono não desapareceu, mas foi realocada, transformada em um escudo protetor para aquela nova vida. A realidade, no entanto, era dura. Os dias eram uma maratona de exaustão. Janaína, que antes gerenciava eventos, agora precisava de um emprego que lhe permitisse cuidar de um bebê. Com o coração apertado, mas a mente focada, ela se matriculou em um curso técnico de auxiliar de enfermagem. Era um trabalho que falava à sua natureza cuidadora,
e, mais importante, oferecia horários flexíveis em plantões. Sua mãe, uma senhora viúva e de saúde frágil que vivia no interior, não podia ajudar muito, então Janaína contou com a ajuda de uma vizinha, Dona Elza, uma senhora de bom coração que cuidava de Lorena enquanto ela trabalhava e estudava. A vida se tornou uma sucessão de momentos cronometrados. Acordar antes do sol raiar, amamentar Lorena, deixá-la com Dona Elza, correr para o hospital. Nos plantões, ela era a imagem da competência e da compaixão. Limpava leitos, dava banho em pacientes, media sinais vitais e oferecia palavras de conforto a famílias angustiadas. Muitas vezes, via nos olhos dos doentes a mesma vulnerabilidade que sentia em seu íntimo e cuidava deles com uma empatia que vinha de sua própria ferida. Ninguém no hospital conhecia sua história. Para eles, Janaína era apenas mais uma mulher batalhadora, com um sorriso cansado, mas gentil. As noites eram o maior desafio. Após um plantão de 12 horas, ela pegava Lorena, preparava o jantar, dava banho na filha e a colocava para dormir. E então, quando o silêncio finalmente reinava no pequeno apartamento, começava seu segundo turno. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café ralo, ela abria os livros. Estudava para se tornar enfermeira-chefe. A cada página virada, a cada termo técnico memorizado, ela sentia que estava construindo um futuro mais seguro para a filha. Muitas vezes o cansaço a vencia. Adormecia sobre os livros, a caneta escorregando de seus dedos, para acordar uma hora depois com o corpo dolorido e forçar os olhos a focarem novamente. Os ônibus noturnos se tornaram sua sala de estudo particular. Agarrada à barra de metal, balançando com o movimento do veículo, ela lia apostilas amassadas, a luz fraca dos postes, passando como flashes sobre as páginas. Era uma luta invisível, travada no anonimato da cidade grande. Um dia, essa luta foi exposta da forma mais humilhante. Janaína estava na cafeteria do hospital em seu uniforme simples, quando ouviu uma voz familiar. Janaína, é você mesma? Era uma das esposas dos sócios de Ricardo, uma mulher que frequentava os mesmos jantares e eventos que ela no passado. A mulher a olhou de cima a baixo, o desprezo mal disfarçado em seu olhar de pena. Nossa, querida, eu soube o que aconteceu. Que situação! Mas você, trabalhando aqui, como auxiliar? O veneno na palavra auxiliar foi intencional. Janaína sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo. Olhou para suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho, mas limpas. Ergueu o rosto e sorriu, um sorriso genuíno, desarmante. Sim, sou eu. E eu adoro o que faço. Ajudar as pessoas a se curarem é uma grande bênção. Com licença, preciso voltar ao meu posto. Ela se virou e saiu, deixando a mulher boquiaberta. Naquele dia, não chorou de humilhação, chorou de orgulho. Ela não era mais definida pelo status de um homem, mas pela dignidade de seu próprio trabalho. Lorena crescia nesse ambiente de sacrifício e amor. Para ela, a vida não era de privações, mas de encantos. O apartamento pequeno era seu castelo, e a mãe, sua rainha invencível. Ela nunca teve os brinquedos mais caros ou as roupas de grife, mas tinha algo muito mais valioso: a atenção integral de Janaína. Janaína transformava o pouco que tinham em muito. Um jantar simples de arroz e ovos virava um banquete de rainha e princesa. Uma caixa de papelão se tornava um foguete para a lua. Um dia, quando Lorena tinha uns 8 anos, o único par de tênis que tinha para ir à escola rasgou na frente. Os olhos da menina se encheram de lágrimas, não pelo tênis, mas pelo medo de preocupar a mãe. Janaína viu a cena, e seu coração se apertou. Naquela noite, depois que Lorena dormiu, ela pegou o tênis. Com linha, agulha e um pedaço de tecido de uma calça jeans velha, ela costurou um remendo cuidadoso. Depois, com tinta de tecido, desenhou uma pequena e delicada flor de lótus sobre o remendo. Uma flor que nasce na lama, mas floresce imaculada. Na manhã seguinte, Lorena encontrou o tênis consertado ao lado da cama. Seus olhos brilharam. Mãe, ficou lindo! Ninguém na escola tem um tênis com uma flor. Ela abraçou Janaína com força, e naquele abraço, todo o cansaço do mundo parecia desaparecer dos ombros de sua mãe.
Lorena não via um remendo, via uma obra de arte. Ela não sentia a falta de um tênis novo, sentia o amor que o consertou. Com o passar dos anos, Lorena começou a entender a profundidade do sacrifício de sua mãe. Ela via as olheiras de Janaína, as noites em que ela mal dormia, o esforço para pagar as contas e, ainda assim, nunca deixar faltar o essencial. Quando perguntava sobre o pai, a resposta de Janaína era sempre a mesma, dita com uma serenidade que custou anos para ser conquistada. Ele escolheu um caminho diferente, meu amor. A vida dele não era a nossa. Mas olhe para nós, não somos uma dupla e tanto? Não havia amargura em sua voz, apenas a constatação de um fato. E essa ausência de ódio foi o maior presente que Janaína deu à filha, pois a ensinou a construir sobre o amor e não sobre o ressentimento. A admiração de Lorena pela mãe se transformou em uma motivação feroz. Ela devorava os livros. Era a melhor aluna da turma, não por pressão, mas por desejo. Via nos estudos a ferramenta para um dia retribuir tudo o que a mãe fazia por ela. Queria dar a Janaína o descanso que ela nunca teve. E, influenciada pelo mundo de sua mãe, apaixonou-se pela medicina. Não pela glória, mas pela ciência da cura, pelo ato de cuidar. Enquanto a vida de Janaína e Lorena era tecida com os fios da luta e do afeto real, a de Ricardo se desenrolava sob os holofotes da alta sociedade. Fotos em revistas mostravam ele e Verônica em eventos de gala, inaugurando empreendimentos de luxo, viajando para destinos exóticos. Eram o casal perfeito, o sinônimo de poder e sucesso. Mas as fotos não mostravam o vazio dos jantares silenciosos, a superficialidade das conversas, a ausência de filhos que Verônica, por escolha própria, nunca quis ter, para não estragar o corpo. Ricardo tinha o império que almejava, mas vivia em um palácio de vidro frio e estéril. Às vezes, tarde da noite, em seu escritório suntuoso, ele se perguntava sobre a filha que nunca conheceu. A curiosidade era uma pontada breve, rapidamente suprimida pelo orgulho e pela conveniência de sua vida atual. Ela era um erro de cálculo, uma variável que ele havia eliminado de sua equação de sucesso. O tempo voou. A dedicação de Lorena rendeu frutos extraordinários. Sua inteligência excepcional a fez pular séries na escola. Aos 16 anos, ela prestou o vestibular para medicina em uma das universidades mais concorridas do país e passou em primeiro lugar. A notícia chegou em uma tarde de terça-feira. Janaína estava voltando do hospital exausta quando viu Lorena esperando no portão do prédio, com uma carta nas mãos e lágrimas nos olhos. Janaína gelou. "O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa?" Lorena não conseguiu falar. Apenas entregou a carta à mãe e a abraçou, soluçando de felicidade contra o peito dela. Janaína leu a carta de aprovação e suas pernas fraquejaram. 18 anos de luta, de noites sem dormir, de sacrifícios silenciosos, de tênis remendados e ônibus lotados. Tudo culminava naquele pedaço de papel. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram de dor ou cansaço. Eram de um orgulho tão profundo, tão avassalador, que parecia transbordar de sua alma. Ela segurou o rosto da filha entre as mãos. "Você conseguiu, meu amor, você conseguiu." "Nós conseguimos, mãe", corrigiu Lorena, a voz embargada. "Nós conseguimos." Naquele momento, abraçadas em frente ao prédio simples que chamavam de lar, as duas choraram juntas. Eram as guerreiras que haviam vencido a batalha mais importante de suas vidas, armadas apenas com amor, resiliência e a força inabalável que uma encontrava na outra. A superação silenciosa de Janaína havia gerado o futuro brilhante de Lorena, e esse futuro estava apenas começando. O tempo para Lorena não passava. Ele era conquistado. A faculdade de medicina foi um campo de batalha, onde sua dedicação implacável, forjada na admiração pela luta de sua mãe, a destacou de todos os outros. Enquanto seus colegas equilibravam estudos com a vida social, Lorena mergulhava nos livros com a mesma intensidade que sua mãe um dia mergulhou nos seus. Ela não via aquilo como um sacrifício, mas como a execução de um plano. Cada prova superada, cada diagnóstico aprendido, era um passo a mais para longe do passado de dificuldades
e um passo em direção a um futuro onde poderia finalmente oferecer a Janaína a paz e o conforto que ela tanto merecia. Sua genialidade e foco permitiram que ela completasse o curso em tempo recorde, graduando-se com honras aos 18 anos. Era um prodígio, uma estrela em ascensão no campo da cardiologia, e foi imediatamente recrutada pelo hospital de referência da cidade, o mesmo onde sua mãe ainda trabalhava como enfermeira-chefe. Uma vitória que para as duas tinha o sabor de um sonho realizado. Naquele dia, o plantão na emergência estava caótico, como de costume. Sirenes uivavam do lado de fora, e o fluxo de macas era constante. Doutora Lorena, apesar da juventude que ainda marcava seu rosto, movia-se pelo caos com uma calma que impunha respeito. Sua voz era firme, suas ordens precisas. Ela era o centro de gravidade em meio ao turbilhão, um porto seguro para pacientes e equipe. Enquanto isso, a quilômetros dali, em um arranha-céu com paredes de vidro, Ricardo, agora com 58 anos, presidia uma reunião tensa. O império que ele construiu sobre as cinzas de seu primeiro casamento era vasto, mas também um monstro insaciável que exigia sua atenção constante. Nos últimos meses, a pressão para fechar uma fusão multibilionária o estava consumindo. Ele dormia pouco, alimentava-se mal e vivia à base de café e da adrenalina do poder. Sua esposa, Verônica, passava a maior parte do tempo na Europa. O casamento deles havia se tornado o que sempre foi em sua essência, um contrato de aparências. No meio de uma discussão acalorada sobre cláusulas e cifras, Ricardo sentiu uma pontada aguda no peito. O ar pareceu ficar denso, pesado. Uma tontura o atingiu, e as vozes na sala de reuniões começaram a soar distantes, abafadas. Ele levou a mão ao peito, a gravata de seda de repente apertada como uma forca. Seus olhos, antes fixos nos gráficos de projeção de lucros, perderam o foco. A última coisa que viu antes de a escuridão o engolir foi o rosto apavorado de seu diretor financeiro, antes de seu corpo deslizar da cadeira de couro e tombar no tapete persa. O homem que controlava um império agora era apenas um paciente em estado grave, sendo levado às pressas na ambulância. Crise hipertensiva severa. Arritmia cardíaca, gritou o paramédico. Levem para o hospital metropolitano. É a melhor cardiologia da cidade. Na emergência, a equipe de Lorena foi acionada. Código azul chegando, vítima de colapso. Masculino, aproximadamente 60 anos, inconsciente. Lorena agiu por instinto. Posicionou-se para receber o paciente, a mente já repassando os protocolos. A maca entrou em alta velocidade. Ela viu o homem. Rosto pálido, lábios azulados, o corpo inerte sob os eletrodos já conectados ao monitor portátil. Seu olhar era clínico, focado nos sinais vitais, no ritmo cardíaco irregular que dançava na tela. Acesso venoso calibroso. Preparem o desfibrilador. Quero um eletrocardiograma para já. Sua voz cortou o ar, mobilizando a equipe. Enquanto trabalhava, estabilizando o ritmo cardíaco com medicação e manobras precisas, seus olhos pousaram por um instante no rosto do paciente. E então algo estranho aconteceu. Uma fração de segundo, imperceptível para qualquer outra pessoa. Foi uma sensação que ela não soube nomear. Uma espécie de eco, uma ressonância. A estrutura óssea daquele rosto, o formato do queixo, a linha da testa, havia algo ali que lhe pareceu vagamente, inexplicavelmente familiar. Não como alguém que ela conhecia, mas como uma melodia esquecida ou um sonho antigo. Ela piscou, afastando a sensação. Era o cansaço, a adrenalina. Aquele homem era seu paciente. Nada mais. Sua responsabilidade era com a vida dele, não com as divagações de sua mente. Com foco renovado, ela continuou o trabalho, sua competência transformando o caos em uma coreografia de salvamento. Horas depois, Ricardo acordou. A primeira sensação foi a de uma névoa densa se dissipando. Ele estava em um quarto particular, o bip rítmico de um monitor ao seu lado. O cheiro de antisséptico invadia suas narinas. Tentou se mover e sentiu uma fraqueza que o assustou. Ele, Ricardo, o homem que dobrava o mundo à sua vontade, estava frágil, preso a tubos e fios. O pânico começou a borbulhar, mas foi interrompido pelo som suave da porta se abrindo. Uma jovem médica entrou. Ela era alta, esguia,
com cabelos escuros presos em um coque profissional e olhos de uma seriedade impressionante. Havia uma aura de autoridade calma nela, que desmentia sua aparente juventude. "Bom dia, Sr. Ricardo", ela disse, a voz suave, mas segura. "Meu nome é doutora Lorena. Sou a cardiologista de plantão que o atendeu na sua chegada. Como está se sentindo?" Ricardo a encarou, a mente ainda um pouco lenta. "Doutora Lorena", ele repetiu, o nome soando agradável. O que aconteceu?" "O senhor sofreu um colapso devido a uma crise hipertensiva muito grave que desencadeou uma arritmia. Tivemos que agir rápido para estabilizar seu coração. O senhor teve muita sorte." Ela falava enquanto verificava os monitores, suas mãos movendo-se com uma eficiência tranquila que, de alguma forma, o acalmava. A competência dela era palpável. Ele a observou em silêncio. Estava acostumado a ser cercado por pessoas que o adulavam ou o temiam. Essa jovem não fazia nem uma coisa nem outra. Ela o tratava com um profissionalismo impecável, mas com uma doçura no cuidado que ele não via há anos, talvez nunca. Quando ela se aproximou para auscultar seu coração, ele se viu olhando diretamente em seus olhos. E foi então que a reação visceral o atingiu. Não era um reconhecimento. Era algo mais profundo, mais primitivo. Havia naqueles olhos castanhos e profundos uma força, uma integridade que o desarmou. Era como olhar para uma paisagem antiga e majestosa. Ele se sentiu estranhamente tocado por uma pureza, uma autenticidade que seu mundo de luxo e poder não continha. Por um instante, sentiu uma paz que não experimentava há décadas, uma sensação bizarra de estar seguro, de estar em casa. "Seus olhos", ele murmurou a voz rouca, sem sequer perceber que havia falado em voz alta. Lorena parou o que estava fazendo e o olhou, um leve vinco de interrogação em sua testa. "Perdão, o senhor disse algo?" Ricardo pigarreou, constrangido com seu próprio lapso. "Não, nada. Apenas, a senhora é muito jovem para ser tão competente." Um leve sorriso tocou os lábios dela, um sorriso que não alcançou os olhos sérios. "A competência não tem idade, Sr. Ricardo. Apenas dedicação. O senhor precisa descansar agora. Faremos mais exames para avaliar a extensão de qualquer dano ao seu coração. Não se preocupe, está em boas mãos." Ela terminou o exame, fez uma anotação no prontuário eletrônico e se dirigiu à porta. "Doutora", ele chamou, a voz um pouco mais forte. Ela se virou. "Sim? Obrigado", ele disse. E a palavra vinda dele, um homem que raramente agradecia por qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar, soou estranhamente sincera. Ele estava agradecendo não apenas por ela ter salvo sua vida, mas por aquela sensação inexplicável que a presença dela lhe trouxe. Lorena apenas acenou com a cabeça e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ricardo ficou sozinho no silêncio do quarto, o bip do monitor marcando o ritmo de seu coração recém-salvo. Mas sua mente estava longe. Quem era aquela garota? Aquela doutora Lorena? Havia algo nela, um magnetismo, uma gravidade que o intrigava e o perturbava. Ele, que sempre se orgulhou de sua capacidade de ler as pessoas, de identificar suas fraquezas e ambições, sentia-se completamente transparente diante dela. Era como se ela pudesse ver através de todas as suas camadas de poder e riqueza, diretamente em sua alma cansada e vazia. Ele não sabia por quê, mas sentia uma necessidade premente de saber mais sobre a jovem médica que segurava, literalmente, seu coração nas mãos. E pela primeira vez em muito tempo, não era por uma questão de controle ou estratégia, era por algo muito mais profundo, algo que ele ainda não conseguia, e talvez temesse, compreender. Os dias no hospital se arrastavam em uma monotonia de exames, repouso e reflexão forçada. Para Ricardo, um homem acostumado a um ritmo frenético onde cada minuto era monetizado, o tempo lento era uma forma de tortura. Sua única distração, sua única fonte de genuíno interesse, eram as visitas diárias da doutora Lorena. Ele a observava com uma fascinação crescente. Via a maneira como ela tratava a equipe de enfermagem com respeito e camaradagem. Notava a paciência com que explicava diagnósticos complexos a famílias amedrontadas em quartos vizinhos. E via, acima de tudo, a exaustão por trás de sua fachada de força,
uma sombra sutil em seus olhos que traía as longas horas de dedicação. Ele tentava puxar conversa, ir além do jargão médico. Perguntava sobre seu dia, sobre os desafios do hospital, na esperança de vislumbrar a pessoa por trás da médica. Mas Lorena mantinha sempre uma distância profissional. Respondia com educação, mas com uma brevidade que desencorajava a intimidade. Para ela, ele era o paciente do leito 302, um caso clínico complexo que exigia sua total atenção profissional. Para ele, ela se tornava, a cada dia, um enigma mais cativante. Em uma tarde cinzenta, enquanto a chuva batia suavemente na janela do quarto, Ricardo sentia-se particularmente melancólico. A fragilidade de sua própria vida o assombrava. Ele olhava para Lorena, que ajustava o gotejamento de seu soro, e sentiu uma necessidade de se conectar, de entender a origem daquela força que tanto o impressionava. Doutora, ele começou, a voz um pouco mais fraca que o normal. Sua dedicação é algo raro. É preciso ter uma vocação muito forte. A senhora sempre soube que queria ser médica? Lorena parou o que estava fazendo, e pela primeira vez, seu olhar pareceu perder um pouco da barreira profissional. Ela pensou por um instante antes de responder. Eu não sei se sempre soube, mas eu tive o melhor exemplo que alguém poderia ter. Alguém que me ensinou pelo exemplo o que significa cuidar de verdade. Ricardo sentiu uma ponta de curiosidade. Seus pais devem ser muito orgulhosos. Um sorriso terno, o primeiro sorriso verdadeiramente pessoal que ele via nela, iluminou seu rosto por um breve momento. Foi um lampejo de luz que o aqueceu de forma inesperada. Meu pai eu não conheci, ela disse, sem qualquer traço de mágoa ou drama na voz, apenas a constatação de um fato. Mas tudo o que eu sou, tudo o que eu conquistei, eu devo à minha mãe. Ela é a verdadeira guerreira desta história. Minha mãe, Janaína. O nome, Janaína. O mundo de Ricardo parou. O bip constante do monitor cardíaco ao seu lado pareceu se transformar em um trovão dentro de sua cabeça. O ar ficou rarefeito. Ele sentiu o próprio coração, aquele que ela salvara, disparar em seu peito em um ritmo caótico e doloroso. Uma onda de frio percorreu seu corpo, seguida por um calor que lhe subiu ao rosto. Janaína. O nome ecoou em sua mente, quebrando um cofre trancado há quase 2 décadas. Imagens surgiram nítidas e cruéis. O rosto de Janaína, devastado pela dor no dia em que ele a deixou. A mão dela sobre a barriga. A promessa de uma filha. Uma filha que eles tinham concordado em chamar de Lorena. Ele olhou para a jovem à sua frente e de repente tudo fez sentido. Aquele sentimento visceral, aquela familiaridade inexplicável em seus olhos, a sensação de paz que sua presença lhe trazia. Não era uma coincidência. Era o sangue. Era a carne. Era o passado vindo cobrar sua dívida da forma mais irônica e poética que o destino poderia conceber. Ele precisou de toda a sua força de vontade para não deixar a máscara de tranquilidade cair. Engoliu em seco, a garganta subitamente apertada. Desviou o olhar para a janela, fingindo um acesso de tosse para esconder o tremor que ameaçava tomar seu corpo. Perdão. Um pouco de fraqueza, ele conseguiu dizer, a voz falhando. Lorena, alheia à tempestade que se formava dentro dele, aproximou-se com preocupação profissional. Está tudo bem, Sr. Ricardo. Sua frequência cardíaca subiu um pouco. Vou pedir para a enfermeira trazer um pouco de água. Não, não precisa. Já estou melhor. Ele mentiu, forçando-se a respirar fundo. Sua mãe parece uma mulher muito forte. Ela é, respondeu Lorena, o orgulho evidente em sua voz. Ela é enfermeira aqui, neste hospital. Trabalhou como auxiliar por anos enquanto estudava à noite para me dar um futuro. Ela é meu tudo. Ela disse a última frase e voltou a seus afazeres, fazendo uma anotação final no prontuário. Descanse, Sr. Ricardo. Voltarei para vê-lo mais tarde. E com isso ela saiu, deixando Ricardo sozinho em um silêncio que gritava. Assim que a porta se fechou, ele arrancaria os fios do peito se pudesse. Sua mente era um turbilhão. A idade dela, 18 anos. 18 anos e meio desde que ele partira. A matemática era cruelmente exata. A mãe, Janaína, uma enfermeira que lutou sozinha. E ela, Lorena, a filha que ele abandonou.
A filha que ele trocou por um império de vidro. Mas ele precisava de certeza. A mente de um homem de negócios, mesmo em frangalhos, exigia provas irrefutáveis. Uma parte dele, desesperada, ainda queria acreditar que era uma coincidência macabra. Mais tarde, quando uma enfermeira mais velha e falante veio checar seus sinais vitais, ele viu sua oportunidade. Com a voz mais casual que conseguiu forjar, ele comentou: "Essa doutora Lorena é um verdadeiro prodígio, não é? Um talento como esse merece reconhecimento. Eu estava pensando em fazer uma doação generosa para o departamento de cardiologia, em reconhecimento ao trabalho dela. Para os registros, qual é o sobrenome dela mesmo?" A enfermeira sorriu, satisfeita com o elogio à colega e com a promessa de doação. "Oh, o senhor não poderia escolher pessoa melhor para homenagear. Nossa Lô é um orgulho. O nome completo dela é Lorena Santos. Santos, o sobrenome de solteira de Janaína. A confirmação o atingiu como uma onda, quebrando suas últimas defesas. O ar escapou de seus pulmões. Ele agradeceu à enfermeira com um aceno de cabeça e assim que ela saiu, o homem mais poderoso da cidade se desfez. Ele se virou para o travesseiro, o corpo tremendo em soluços silenciosos e violentos. Lágrimas quentes, as primeiras lágrimas verdadeiras em décadas, escorreram por seu rosto molhando o tecido branco do hospital. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de uma dor lancinante, a dor de uma perda irreparável que ele só agora compreendia. 18 anos. Ele perdeu os primeiros passos, a primeira palavra, as festas de aniversário, as quedas de bicicleta, as noites de febre, as formaturas da escola. Perdeu a chance de ser pai. E para quê? Para jantares vazios, contratos frios e uma solidão dourada. A ironia era esmagadora. O destino o colocara de joelhos, fazendo com que sua sobrevivência dependesse da única pessoa no mundo a quem ele havia negado a chance de viver. A filha que ele rejeitou antes de nascer cresceu para se tornar a mulher que salvou sua vida. Ele se encolheu na cama, um gigante reduzido a um menino assustado. As palavras que ele queria gritar ficaram presas em sua garganta, transformando-se em um lamento mudo. E em sua mente, uma frase se repetia, um mantra de sua agonia, a mais dolorosa de todas as verdades. Ela me olhou como médica, não como filha. E ele sabia com uma clareza que o partia ao meio que aquele olhar profissional e distante não era uma ofensa. Era o reflexo exato do que ele merecia. Era o eco de uma porta que ele mesmo havia fechado 18 anos atrás. A revelação não trouxe paz a Ricardo. Trouxe tormento. Cada visita de Lorena agora era uma mistura de bênção e agonia. Ele a via entrar no quarto e seu coração, o órgão doente que ela mesma consertara, se contraía de uma forma que nenhum eletrocardiograma poderia medir. Ele não via mais apenas a doutora Lorena, o prodígio da cardiologia. Via os olhos de sua mãe, a determinação de Janaína em seu queixo, e a juventude que ele havia perdido, a infância inteira que lhe fora negada por sua própria e deliberada escolha. O mundo dos negócios, das fusões e dos lucros, que antes consumia seus pensamentos, agora parecia uma ficção distante e sem sentido. Suas prioridades haviam se realinhado com a violência de um terremoto. Só havia uma coisa que importava: aquela jovem, aquela filha. E a necessidade de se conectar com ela, de alguma forma furar o bloqueio de 18 anos de silêncio, tornou-se uma obsessão que o consumia. Ele começou de forma sutil, testando as águas com uma cautela que não lhe era natural. "Doutora", disse ele em uma manhã quando ela media sua pressão arterial. "Sua mãe, a Janaína, ela ainda trabalha aqui no hospital? Eu talvez a conheça de muito tempo atrás." A mentira saiu trôpega, patética aos seus próprios ouvidos. Lorena não levantou os olhos do aparelho. "Sim, ela é a enfermeira-chefe do quarto andar, mas não acho provável que se conheçam. Nós vivemos uma vida muito simples, Sr. Ricardo, longe dos círculos que o senhor frequenta." A resposta foi educada, mas havia nela uma finalidade que encerrava o assunto. Ela não estava sendo rude, estava apenas traçando uma linha, a mesma linha que ele havia desenhado na areia 18 anos atrás. A tentativa falhou. Ricardo sentiu a frustração crescer. Ele que comprava empresas e influenciava mercados, não conseguia ter uma simples conversa pessoal com sua própria filha.
Recorreu então à única ferramenta que conhecia para resolver problemas: o dinheiro. Em um ato de desespero, ligou para seu assistente e ordenou que enviasse o presente mais caro e atencioso que pudesse encontrar. No dia seguinte, um mensageiro entregou um pacote no posto de enfermagem endereçado à doutora Lorena. Dentro, uma primeira edição raríssima de um tratado de cardiologia, um item de colecionador que valia uma fortuna. Horas depois, Lorena entrou em seu quarto com o pacote debaixo do braço. Sua expressão era indecifrável. "Senhor Ricardo, isto chegou para mim", ela disse, colocando o pacote na mesa de cabeceira. "Agradeço o gesto, mas como já lhe disse, eu não posso, sob nenhuma circunstância, aceitar presentes de pacientes. Vai contra a ética do meu trabalho e contra meus princípios pessoais." "Mas não é um presente", ele se apressou em dizer. "É um reconhecimento pela sua competência, por ter salvo a minha vida." Lorena o olhou fixamente, e pela primeira vez ele viu um lampejo de algo que não era profissionalismo. Era uma frieza cortante, uma força que o fez se encolher. "Salvar sua vida é o meu trabalho. Não preciso de reconhecimento material para isso. Agradeceria se o senhor respeitasse minha posição." Ela não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu, deixando o livro caro sobre a mesa, um monumento à sua falha em compreendê-la. Ele olhou para o livro e depois para a porta fechada e percebeu o quão pouco o seu poder e sua riqueza valiam naquele quarto. Eles não podiam comprar o tempo, nem o respeito, muito menos o perdão. Os dias se passaram e a alta de Ricardo se aproximava. O pânico começou a se instalar nele. Logo, ela não teria mais a obrigação profissional de vê-lo. A porta que o destino havia entreaberto estava prestes a se fechar para sempre. Ele sabia que precisava agir, mesmo que de forma imprudente, mesmo que destruísse tudo. Qualquer coisa era melhor que o silêncio. A oportunidade veio na sua última consulta com ela no quarto. Lorena estava passando as instruções finais, explicando os medicamentos e os cuidados que ele deveria ter em casa. Sua voz era a mesma de sempre. Calma, clara, profissional. Para ela, era o encerramento de mais um caso de sucesso. Para ele, era o fim do mundo. E o seu acompanhamento será feito pelo Dr. Almeida no consultório dele. Todas as suas informações já foram repassadas. "O senhor tem alguma dúvida?" Ela concluiu, pronta para se despedir. O coração de Ricardo batia descontroladamente. Era agora ou nunca. "Tenho", ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu conter. Lorena esperou, a caneta pairando sobre o prontuário. Ele a olhou, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Ele viu 18 anos de arrependimento passarem diante de si. Viu a bebê que nunca segurou, a menina que nunca viu crescer, a mulher incrível que ela se tornou sem ele. Quando ela se virou para sair, o desespero dele rompeu todas as barreiras. Ele estendeu a mão que assinava cheques de milhões, agora trêmula e suplicante. Com um toque suave, quase temeroso, ele segurou o braço dela. O contato físico foi como um choque elétrico. Lorena enrijeceu instantaneamente. Seu corpo ficou tenso, mas ela não puxou o braço. Apenas ficou parada, esperando. Ricardo olhou para o rosto dela, buscando qualquer sinal, qualquer fresta em sua armadura. E então, com a voz embargada, ele proferiu a palavra que era ao mesmo tempo uma confissão, uma súplica e um reconhecimento de tudo o que havia perdido. "Filha", a palavra pairou no ar entre eles, carregada com o peso de uma vida inteira de abandono. A reação de Lorena não foi a que ele esperava em seus sonhos mais desesperados. Ela não chorou, não gritou, não perguntou nada. Seu rosto permaneceu uma máscara de controle absoluto. Lentamente, com uma deliberada falta de pressa que era mais devastadora do que qualquer repulsa violenta, ela retirou seu braço do toque dele. Então, ela o olhou nos olhos. O olhar dela não continha ódio, não continha dor, continha apenas uma distância infinita, um abismo que ele mesmo cavara. Com a voz perfeitamente estável, tão calma e precisa quanto a de um cirurgião anunciando um procedimento, ela disse as palavras que selariam seu destino. "Estou aqui como médica, nada mais." A frase foi um golpe silencioso, mas com a força de uma explosão. Ele sentiu a esperança que ele mal sabia que nutria se estilhaçar dentro de si.
A força pareceu abandonar seu corpo e ele afundou nos travesseiros, o rosto pálido, a boca entreaberta em um grito mudo. Ele desmoronou. Não com barulho, mas em um silêncio absoluto. Ali, naquele quarto de hospital estéril, ele finalmente entendeu a verdadeira natureza de sua punição. O destino não a colocara em seu caminho para lhe oferecer a absolvição. Não havia um arco de redenção esperando por ele. Quis o destino que a filha que ele rejeitou fosse a única pessoa no mundo capaz de salvá-lo, e ela o fez. Cumpriu seu dever com uma competência divina. E só. O gesto dela salvou sua vida, mas não sua alma. Ele percebeu com uma clareza aniquiladora que o abandono tem consequências eternas, e às vezes o perdão não vem com palavras de consolo ou um abraço de reconciliação. Às vezes, o perdão é apenas um gesto que salva uma vida, um ato profissional que paga uma dívida antiga e depois o silêncio. Um silêncio que ecoaria pelo resto dos seus dias. Lorena não disse mais nada. Apenas se virou e caminhou em direção à porta. Cada passo dela era um prego no caixão das esperanças dele. A porta se fechou com um clique suave, mas para Ricardo soou como a batida final de um martelo de um juiz, sentenciando-o a uma vida de arrependimento. Lorena não correu, não vacilou. Caminhou para longe do quarto 302 com a mesma postura controlada com que realizava uma cirurgia delicada. Atravessou os corredores brancos e assépticos do hospital, seus passos firmes ecoando no chão polido, um contraste gritante com a tempestade que rugia dentro dela. A palavra dele, filha, não a atingiu como uma súplica, mas como uma apropriação indébita, uma tentativa de reivindicar um título que ele não tinha o direito nem de sussurrar. Ela não foi para a sala dos médicos, não procurou um colega. Instintivamente, seus pés a levaram para o único lugar no hospital onde o anonimato era possível, a cafeteria do subsolo. O ambiente era ruidoso, cheio de conversas e do tilintar de talheres, mas para Lorena era o casulo de silêncio de que precisava. Pegou uma xícara de café preto, sentou-se em uma mesa no canto mais afastado e só então permitiu que a armadura trincasse. Suas mãos, geralmente tão firmes e precisas, tremiam ligeiramente ao segurar a xícara quente. Ela não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma indulgência que não se sentia no direito de ter. A emoção que a dominava não era tristeza pela figura patética daquele homem na cama do hospital. Era uma onda avassaladora de fúria protetora e uma gratidão dolorosa por sua mãe. Aquele homem, com uma única palavra, tentara se inserir em uma história da qual ele nunca fez parte, uma história escrita com o suor, as lágrimas e o sacrifício silencioso de Janaína. Enquanto olhava para o vapor que subia do café, as paredes da cafeteria se dissolveram, e Lorena foi transportada para o passado. Cenas de sua infância surgiram com uma clareza vívida, fragmentos de memória que formavam o mosaico de sua vida. Ela se viu com 6 anos, voltando da escola faminta. Abriu a geladeira e a encontrou quase vazia. Sua mãe, Janaína, chegou do trabalho exausta e viu o desapontamento no rosto da filha. Em vez de se desesperar, Janaína sorriu e anunciou: "Hoje é dia de pão mágico da alegria." Com um pouco de farinha e água, ela fez uma massinha que as duas abriram juntas na mesa da cozinha, rindo. Fritou os discos finos em uma frigideira com um pingo de óleo e os serviu quentes. Para o mundo, era a refeição mais pobre que se podia imaginar. Para Lorena, naquele dia, foi um banquete, um milagre saído das mãos da mãe. A imagem mudou. Lorena tinha agora 9 anos. A luz do pequeno apartamento havia sido cortada por falta de pagamento. A escuridão e o silêncio poderiam ter sido assustadores, mas Janaína acendeu 2 velas, colocou-as no centro da sala e disse: "Bem-vinda ao nosso teatro de sombras." Com as mãos, ela projetava na parede as formas de coelhos, pássaros e lobos, criando histórias fantásticas onde uma princesa corajosa, que sempre se parecia com Lorena, vencia todos os desafios. A noite, que deveria ser de vergonha e dificuldade, se transformou em uma de suas memórias mais mágicas e queridas. Outra lembrança a invadiu, a dos abraços. Não eram abraços comuns, eram os abraços que Janaína lhe dava ao chegar em casa depois de um plantão particularmente brutal. Ela se ajoelhava mesmo com as pernas doendo
e envolvia Lorena em um aperto que parecia durar uma eternidade. Lorena, na época, não entendia, mas agora, sentada na cafeteria, ela compreendia tudo. Naqueles abraços, sua mãe não estava apenas dando amor, estava recarregando a própria alma, buscando na presença da filha a força para continuar por mais um dia. Essas memórias e tantas outras se aglomeraram na mente de Lorena. O tênis remendado com uma flor. As noites em que acordava com sede e encontrava a mãe adormecida sobre os livros de enfermagem na mesa da cozinha. Alegria genuína no rosto de Janaína ao conseguir comprar um frango assado no domingo. E então, com uma clareza dolorosa, ela entendeu. Entendeu por que sua mãe nunca falou sobre o pai. O silêncio de Janaína não foi para esconder a verdade ou por vergonha. Foi o maior ato de proteção que uma mãe poderia oferecer. Janaína se recusou a plantar a semente do ressentimento no coração da filha. Ela se recusou a deixar que a sombra daquele homem definisse a vida de Lorena. Ela preferiu preencher cada espaço vazio com mais amor, mais dedicação, mais pães mágicos e teatros de sombras. Lorena percebeu que nunca precisou de Ricardo. A figura de um pai nunca foi um buraco em sua vida, porque Janaína havia sido o universo inteiro. Seu único e constante desejo nunca foi conhecer o homem que a abandonou, mas sim, um dia, ver no rosto da mãe o orgulho da vitória, o orgulho de saber que ela conseguiu, que ela venceu, não apesar da ausência dele, mas porque a força dela era maior que qualquer abandono. O som do seu próprio celular a trouxe de volta à realidade. Era sua mãe. Com o coração apertado, ela atendeu. Oi, mãe. Oi, meu amor. Só ligando para saber se você já almoçou. Não se esqueça de comer, ouviu? A voz de Janaína era a de sempre. Calma, carinhosa, preocupada. Naquele instante, a grandeza do amor materno a atingiu em cheio. Sua mãe sabia. Em um hospital, as notícias correm mais rápido que qualquer infecção. Ela certamente sabia que Ricardo estava internado ali, sob os cuidados da própria filha. Mas ela não perguntou, não pressionou, não mencionou o nome dele. Apenas ligou para se certificar de que sua filha havia comido. Enquanto isso, no quarto andar, Janaína desligou o telefone e caminhou até a pequena capela do hospital, um refúgio que usava nos seus dias mais difíceis. Ela se ajoelhou no banco de madeira, não para rezar por si mesma. Fechou os olhos e, em seu coração, a imagem de Ricardo surgiu. Não o homem que a destruiu, mas o paciente frágil que sua filha estava cuidando. Ela não pediu a Deus que ele a perdoasse. Não pediu reconciliação. Sua oração era mais complexa, mais profunda. Pediu pela vida dele, porque a vida dele estava nas mãos de sua filha, e o sucesso de Lorena era a sua própria paz. Pediu pela força de Lorena, para que ela pudesse suportar aquele fardo impossível com a graça e a dignidade que ela sempre lhe ensinou a ter. E por fim, mesmo ferida, mesmo distante, mesmo sem querer vê-lo nunca mais, ela rezou para que ele encontrasse de alguma forma a paz. Era a oração de uma guerreira que já havia vencido sua guerra há muito tempo e que não precisava mais do ódio para se sentir forte. De volta à cafeteria, depois de desligar o telefone, Lorena sentiu uma calma profunda se assentar sobre ela. A tremedeira em suas mãos parou. A conversa com a mãe, onde nada foi dito e tudo foi entendido, solidificou sua resolução. Ela bebeu o último gole do café frio. Aquele homem no quarto 302 era um estranho. Um estranho a quem ela devia um dever profissional, que ela cumpriu com excelência. Ele era um acaso biológico, um fantasma de uma vida que nunca foi sua. Sua história, sua identidade, seu coração, tudo pertencia à mulher que transformou a ausência dele na mais poderosa das presenças. Levantou-se da mesa, a postura ereta, a mente clara. A vitória de sua mãe não estaria completa se ela se deixasse abalar pela aparição tardia daquele homem. A verdadeira vitória era seguir em frente, em paz, com a cabeça erguida, sabendo exatamente quem ela era. A filha de Janaína, a enfermeira guerreira. E isso, ela concluiu, era tudo o que ela precisava ser. Os dias que se seguiram àquele confronto silencioso no quarto 302 foram estranhos para Lorena. Profissionalmente, ela se desligou do caso de Ricardo, como era o procedimento padrão para um paciente prestes a receber alta.
Outros médicos assumiram as rotinas finais. Mas em seu íntimo, a neutralidade era impossível. A presença dele no hospital, mesmo que não o visse, era uma energia latente, um capítulo que ela sentia que ainda não havia sido verdadeiramente encerrado. A imagem do homem desmoronado na cama, a palavra filha ecoando no silêncio, a assaltava em momentos de quietude. Na noite anterior à alta de Ricardo, Lorena chegou em casa e encontrou sua mãe na cozinha, preparando um chá de camomila. O cheiro familiar e reconfortante encheu o pequeno apartamento. Por um longo tempo, as duas ficaram em um silêncio cúmplice. Um silêncio que só é possível entre duas pessoas que se conhecem na alma. Foi Lorena quem o quebrou. Ele sabe, mãe, ela disse, a voz baixa sentando-se à mesa. Ele sabe quem eu sou. Ele me chamou de filha. Janaína não demonstrou surpresa. Parou o que estava fazendo, sentou-se em frente a Lorena e pegou as mãos da filha entre as suas. Suas mãos eram quentes e fortes, as mesmas mãos que um dia fizeram pães mágicos e teatro de sombras. Eu imaginei que este momento poderia chegar, disse Janaína, a voz serena. Como você se sente, meu amor? É só isso que importa. Eu não sei, admitiu Lorena, a vulnerabilidade finalmente vindo à tona. Senti raiva, não por mim, por você, por tudo o que você passou, por tudo que ele tirou de nós. Janaína apertou suavemente as mãos da filha. Ele não tirou nada de nós, Lorena. Ele só tirou a si mesmo. E ao fazer isso, nos deu a maior de todas as bênçãos, uma à outra. Se eu nunca falei sobre ele, se nunca o amaldiçoei na sua frente, não foi para protegê-lo. Foi para proteger você. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu não queria que você crescesse com esse veneno na alma. Eu queria que você fosse livre. As palavras de Janaína eram como um bálsamo. Perdoar não é esquecer, minha filha, continuou ela, olhando fundo nos olhos de Lorena. É se libertar. É desamarrar um peso das suas costas para que você possa voar. A dor, a culpa, o arrependimento, tudo isso pertence a ele. Não é seu. Nunca foi. Deixe que ele carregue o que é dele. Naquela noite, Lorena entendeu a verdadeira dimensão da força de sua mãe. Não era uma força que vinha da raiva ou da vingança, mas de uma graça e de uma sabedoria profundas. Uma graça que a permitiu criar uma filha cheia de luz, em vez de uma filha cheia de sombras. Inspirada por aquela conversa, Lorena tomou uma decisão. No dia seguinte, o dia da alta de Ricardo, ela faria uma última visita. Não como médica, não como a filha que ele sonhava em ter, mas como ela mesma, a mulher que Janaína criou, para fechar aquele ciclo com a dignidade que sua mãe merecia. Ela não vestiu o jaleco branco. Foi com suas roupas normais, um gesto simbólico que nem ela mesma compreendeu totalmente. Parou em frente à porta do quarto 302 e respirou fundo. Quando entrou, a cena a atingiu com uma força inesperada. Ricardo estava sentado na beira da cama, já vestido com um terno caro que parecia grande demais para seu corpo emagrecido. Mas não era a aparência física que chocava, era seu semblante. O homem que comandava impérios estava com o olhar perdido, fixo em um ponto qualquer do chão, a personificação da derrota. Ao seu redor, malas de grife e objetos de luxo trazidos por seus assistentes pareciam adereços ridículos em um palco de desolação. Ele ergueu os olhos e a viu. A transformação em seu rosto foi imediata e devastadora. A fachada de poder que ele tentara reconstruir nos últimos dias esfarelou-se em pó. Antes que qualquer palavra pudesse sair de seus lábios, 2 grossas lágrimas rolaram por seu rosto, traçando um caminho em sua pele pálida. Ele abriu a boca para falar, mas a voz era um soluço preso na garganta. Ele tentou de novo, a voz trêmula, quebrada, irreconhecível. Me perdoa, ele conseguiu finalmente dizer. Não era um pedido, era uma súplica. Não havia justificativas nem explicações. Pela primeira vez na vida, talvez, Ricardo não falava como um milionário, nem como um homem de poder. Falava como um ser humano quebrado, despido de todo o seu orgulho. Por favor. Lorena ouviu tudo em silêncio, deixando o peso daquelas palavras se assentar no ar. O ódio que ela temia sentir não veio. Em seu lugar, uma compaixão triste e profunda a preencheu. Ela caminhou lentamente até ele,
Seus próprios olhos se encheram de lágrimas, não de dor, mas da solenidade daquele momento. Ela parou diante dele e, com a voz embargada, mas firme, disse as palavras que vinham de sua alma, as palavras que sua mãe a libertou para dizer: "Eu te perdoo." Ricardo soluçou, um som de alívio e dor misturados. Mas Lorena levantou uma mão, pedindo silêncio para continuar. "Não pelo que você fez, mas porque eu escolhi não carregar o que não é meu." Ela se aproximou mais um passo e, em um gesto de encerramento, colocou suavemente a mão no ombro dele. O toque era leve, mas carregava o peso de 18 anos. "Eu tenho orgulho da mulher que me criou," ela continuou, a voz ganhando força a cada palavra. "E hoje, mesmo sem você ter estado lá, eu escolho seguir em paz." Ao ouvir a menção a Janaína, o choro de Ricardo se tornou copioso, incontrolável. Eram as lágrimas de um homem que finalmente entendia, tarde demais, o valor incalculável do amor que ele havia desprezado como se fosse nada. Ele não recebeu um abraço de filha. Não houve promessas de um futuro juntos, nem uma reconciliação de conto de fadas. Mas ele recebeu algo maior. Recebeu a graça, a dignidade do perdão que não pedia nada em troca. Lorena deu um passo para trás, concedendo-lhe a privacidade de sua dor. Ela olhou uma última vez para a figura encolhida do homem que era seu pai biológico e, sem outra palavra, virou-se e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Ao caminhar pelo corredor, sentiu o peso de 18 anos finalmente se desprender de seus ombros. Ela estava livre. Ricardo deixaria aquele hospital com a vida que ela lhe salvara, mas também com a clareza de tudo o que havia perdido. Ela, por outro lado, saía daquela história não como uma vítima, mas como a herdeira da verdadeira riqueza, a força, a dignidade e o amor incondicional da mãe guerreira que a fez quem ela era. O ciclo de dor havia se encerrado, não com esquecimento, mas com a mais nobre e libertadora das escolhas, a paz. E assim termina a jornada de superação de Janaína e a lição de dignidade de Lorena. E aí, gostou? Se essa trama sobre consequências, reencontros e o poder do perdão te prendeu, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.